Simples Nacional e a diferença do microempreendedor individual, ou mais conhecido popularmente como MEI. A gente vai falar dos pontos positivos e dos pontos negativos para você entender qual que é o melhor para o seu cenário e do seu negócio. Olá pessoal, aqui quem fala é o Bruno da Forme e bem-vindos a mais um episódio da Educação Financeira na Prática. Se você gostou desse tema, curte aqui o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você não perder as principais notificações quando sair um vídeo para ajudar você a aprender mais sobre educação financeira. O MEI, ele tem uma característica de empresa de ter no máximo um sócio e ele tem que faturar até R$81 mil por ano no ano que a gente está gravando agora. Pode ser que isso mude. O Simples Nacional você tem que ter mais de 2 sócios, ou seja, mais de um sócio. E o Simples Nacional vai variar a tributação dele relacionada ao tamanho que você fatura, de 360 mil até 4.800.000 no ano, tá? A segunda diferença que a gente vai falar aqui é sobre tributação. O MEI ele vai ter uma tributação padronizada, independente de quanto você fatura, desde que você respeite até R$80 mil por ano ali, que é a faixa máxima do MEI. O Simples Nacional ele vai ter uma alíquota, ou seja, um percentual variado conforme quanto você fatura. Então a gente está falando de um faturamento de no mínimo 360 mil até 4,8 milhões. Vai ter vários tipos de impostos, porque ele vai ser progressivo. Se você fatura, por exemplo, até 1 milhão, se eu não me engano, você vai ter um percentual X. Se você fatura mais de 1 milhão, vai ter um percentual Y. Qual que é a grande vantagem do Simples Nacional? Que o imposto é padronizado e tabelado. Você vai ter esse percentual que vai ser referente ao seu faturamento e você vai pagar esse imposto. Diferente de outros regimes que a gente pode falar aqui em outros vídeos, o Simples Nacional você vai ter quanto você fatura e o percentual que você paga. O imposto vai ser esse. Dentro desse imposto vai ter outros impostos lá dentro que você não precisa saber. Você só precisa saber que quanto você fatura é o percentual que você vai pagar. A terceira coisa são as obrigações necessárias. Eles têm uma grande diferença. O MEI, você pode declarar o seu faturamento de forma anual. O que conta para o MEI é o que você contribuiu no ano, tá? E o quanto você faturou no ano. O Simples Nacional, você já tem uma obrigação mensal, você tem que pagar o imposto mensalmente e também no final do ano precisa fechar essa conta. Se você por algum motivo não pagar ou tiver ali algum tipo de faturamento que não esteja no Simples Nacional, a Receita Federal vai identificar e vai te desenquadrar do Simples Nacional e vai te colocar em outros regimes que os impostos às vezes podem ser mais altos. Então o Simples Nacional você precisa mandar mensalmente a sua contabilidade essa declaração e quando fechar o ano você tem que estar com esses impostos quitados. A quarta grande diferença é o tamanho da empresa em relação a funcionários. No MEI você só pode ter um empregado, você não pode ter mais de um empregado. No Simples Nacional você pode ter quantos empregados você quiser, desde que respeite o limite de faturamento de 360 mil a 4.800.000 no ano. A quinta grande diferença do MEI com o Simples Nacional é que o MEI ele tem algumas atividades que não podem ser MEI, tá? Tem um portal do empreendedor que é do governo federal, onde você consegue consultar e entender se aquela atividade que você está exercendo ela pode ser MEI, tá? Tem algumas exclusividades, na verdade algumas restrições, algumas profissões não podem ser enquadradas como MEI. No Simples Nacional, quase todos os setores, tá, podem ser Simples Nacional. Por que eu tô falando quase? Porque tem setores que já acabam faturando pelo nicho que ele tá, como por exemplo um setor que fatura muito, já vai desenquadrar do Simples Nacional, que é os 4.800.000 que eu comentei. Mas quase todos os setores eles podem estar enquadrados ali no Simples Nacional. A diferença é que no Simples Nacional você vai ter uma tabela por setor da economia. Então você vai ter uma tabela de indústria, você vai ter uma tabela de produto, que no caso é o setor do comércio, você pode ter uma tabela também de serviço. Então são tabelas diferentes, mas setores da economia vão ter uma taxa diferente de alíquota, mas respeitando a regra de receber uma alíquota padronizada crescente conforme o seu faturamento ali. Então essa segue a regra, só que depende do setor. Tem setor, por exemplo, como o de produto, que a alíquota do Simples ela parte de 4%. Em contrapartida, o setor de serviços vai partir de uma alíquota de 6% ali. Então quando a gente fala, se você é um microempreendedor individual, ou seja, só você na sua empresa, ou precisa só de mais um funcionário, se você fatura até R$81 mil por ano e você é uma atividade que só depende de você, a gente acaba recomendando mais o microempreendedor individual. Lembrando que precisa entender no portal do empreendedor que eu comentei aqui no quinto tópico, para você dar uma olhada e ver se sua atividade é permitida pela legislação. Mas se for, é bom você começar porque é mais fácil de entender, é mais simples de você fazer ali a parte tributária do seu negócio. Agora, se você já nasce com mais de um sócio, ou seja, no mínimo 2 sócios, já fatura mais de R$81 mil por ano ali, você precisa
Easy plus Simples Nacional. E a vantagem do Simples é que vai ficar muito mais fácil de você, empreendedor, em vez de ficar se preocupando com a tributação, você vai se preocupar com o seu negócio, porque ali você vai ter uma tabela onde você vai saber que você fatura X e você vai ter que pagar X% de imposto. Isso é o melhor jeito possível, porque depois você vai para outros regimes, começa a ficar mais complexo e você vai precisar de um escritório ou de uma assessoria contábil um pouco mais efetiva nesse sentido. Me fala um pouquinho o que você achou, deixa aí nos comentários, fala um pouquinho do tema que vocês querem para a próxima aula, próximo bate-papo, para a gente produzir o próximo vídeo aqui, tá bom, pessoal? Não se esqueça, compartilha, curte, se inscreva no canal e comente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.